Graça e paz para todos. É um privilégio para nós estarmos aqui nessa tarde juntamente com vocês. São 14 horas e 10 minutos nesse exato momento. E é um prazer, uma alegria compartilhar mais uma vez da palavra de Deus com todos vocês que estão aí nos ouvindo. Eu gostaria de ler um texto da palavra de Deus que se encontra no livro de Gênesis, capítulo 22, e eu vou ler do versículo 1 até o versículo 13. E gostaria que você acompanhasse comigo aí na sua casa, pegue a sua Bíblia, abra nesse texto e deixe a sua Bíblia aberta para acompanhar comigo a pregação desta palavra. Então a palavra do Senhor diz assim: Depois destas coisas, pôs Deus Abraão à prova e lhe disse: Abraão. Este lhe respondeu: Eis-me aqui. Acrescentou Deus: Toma teu filho, teu único filho Isaque, a quem amas, e vai-te à terra de Moriá. Oferece-o ali em holocausto sobre um dos montes que eu te mostrarei. Levantou-se, pois, Abraão de madrugada, e tendo preparado o seu jumento, tomou consigo 2 dos seus servos e a Isaque seu filho. Rachou lenha para o holocausto e foi para o lugar que Deus lhe havia indicado. Ao terceiro dia, erguendo Abraão os olhos, viu o lugar de longe. Então disse a seus servos: Esperai aqui com o jumento, eu e o rapaz iremos até lá, e havendo adorado, voltaremos para junto de vós. Tomou Abraão a lenha do holocausto e a colocou sobre Isaque, seu filho. Ele, porém, levava na mão o fogo e o cutelo. Assim caminhavam ambos juntos. Quando Isaque disse a Abraão, seu pai: Meu pai. Respondeu Abraão: Eis-me aqui, meu filho. Respondeu-lhe Isaque: Eis o fogo e a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto? Respondeu Abraão: Deus proverá para si, meu filho, o cordeiro para o holocausto. E seguiu ambos juntos. Chegaram ao lugar que Deus lhe havia designado. Ali edificou Abraão um altar. Sobre ele dispôs a lenha, amarrou Isaque seu filho e o deitou no altar em cima da lenha. E estendendo a mão, tomou o cutelo para imolar o filho. Mas do céu lhe bradou o anjo do Senhor: Abraão, Abraão. Ele respondeu: Eis-me aqui. Então lhe disse: Não estendas a mão sobre o rapaz e nada lhe faças, pois agora sei que temes a Deus, porquanto não me negaste o filho, o teu único filho. Tendo Abraão erguido os olhos, viu atrás de si um carneiro preso pelos chifres entre os arbustos. Tomou Abraão o carneiro e o ofereceu em holocausto em lugar de seu filho. Amém. Vamos orar ainda mais uma vez, ou vamos orar buscando a presença de Deus para que Ele fale aos nossos corações. Curva a sua cabeça. Pai amado, Pai querido, te damos graças, ó Deus, por este momento tão gostoso, tão precioso que podemos meditar na Tua Palavra. Fala, Senhor, ao nosso coração através do Teu Espírito Santo, e que esta palavra, Deus, venha nos alegrar. Venha nos alegrar, ó Deus, pela ressurreição do Teu Filho amado Jesus, que nos deu a vida eterna. Muito obrigado, ó Deus, por tudo que tem feito por nós. Nós oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém. A título de introdução deste texto, eu gostaria de falar com vocês, primeiramente aqui, que eu fico imaginando a alegria de um pai quando nasce o seu primeiro filho. Eu acredito que se você é um pai, você é uma mãe que tem filho, você lembra quando nasceu o seu primeiro filho, a alegria que você ficou.
a alegria que lhe deu no coração. Você saía com o seu filho ou com a sua filha ali carregando nos braços e mostrando para muita gente, exibindo ali o seu filho. Então a gente fica muito alegre quando nasce o nosso primeiro filho. Eu fiquei muito alegre quando nasceu o meu primogênito, fiquei alegre quando nasceu o segundo. E eu acredito que todos os pais se alegram sim quando nasce o seu primeiro filho. Mas eu fico imaginando também quando aqui no texto Deus pede para Abraão sacrificar o seu único filho. Quando eu disse para vocês que eu fico imaginando a alegria de um pai quando nasce o seu primeiro filho, eu fico imaginando também a alegria de Abraão quando nasceu Isaac. Mas depois Deus pede para ele sacrificar Isaac lá num dos montes de Moriá. Lá num dos montes, na terra de Moriá, aliás. Que tristeza para esse pai. Que tristeza. Eu imagino a tristeza que esse homem passou quando Deus pediu isso para ele. Mas ele não podia desfazer-se da palavra de Deus. E eu gostaria também, a título de introdução ainda, que eu e você imaginássemos isso na nossa vida. E eu quero lhe fazer uma pergunta. Você sacrificaria, você mataria o seu único filho, mesmo sendo para Deus? Ou não? Pense nisso. Pense nisso. Abraão tinha 100 anos quando Isaac nasceu e Sara tinha 90. Eles já eram idosos, já eram de idade, mas o nascimento de Isaac era uma promessa de Deus, que da descendência de Abraão sairia ou nasceria, surgiria uma grande nação, e uma nação abençoada. E Deus cumpriu a sua promessa na vida deste homem. Nasceu Isaac. E o que nós podemos ver aqui, em primeiro lugar, é que Abraão era um homem temente e obediente a Deus. Mas como nós sabemos disso? Aqui no versículo de número 3 diz assim: levantou-se, pois, Abraão de madrugada, e tendo preparado o seu jumento, tomou consigo 2 dos seus servos e a Isaque seu filho. Rachou lenha para o holocausto e foi para o lugar que Deus lhe havia indicado. Então, quando Deus disse para ele: oferece-o ali em holocausto sobre um dos montes que eu te mostrarei, então ele não hesitou, ele não deixou passar uma semana, um mês, um ano, mas diz que ele levantou-se de madrugada e preparou o jumento, chamou 2 de seus servos, tomou Isaque, tomou a lenha, preparou a lenha, o cutelo, o fogo, e já partiram para aquele lugar que Deus iria mostrar. Eu escutei, já ouvi um pastor dizendo que se Abraão tivesse falado isso para Sara, eu não sei se ela aceitaria essa sugestão, ou essa missão, ou esse pedido de Deus. Mas eu quero dizer para vocês também que, em segundo lugar, Abraão era também um homem de muita fé. Por quê?
Aqui no versículo 5 diz: então disse a seus servos: esperai aqui com o jumento, eu e o rapaz iremos até lá, e havendo adorado, voltaremos para junto de vós. Mas Deus não tinha pedido para ele sacrificar Isaque? E como que ele então pode dizer para os seus servos: ficai, esperai aqui com o jumento, eu e o rapaz iremos até lá, e havendo adorado, voltaremos? Preste bem atenção nessa palavra: voltaremos para junto de vós. Quer dizer, ele e Isaque. Por que ele disse isso? Pela sua fé. A fé de que Deus poderia até mesmo ressuscitar o seu filho e o seu filho voltar para casa junto com ele. Isso é maravilhoso. Isto é uma bênção. Isto serve de exemplo para nós, um exemplo de fé deste homem chamado Abraão, que significa pai de muitas nações. E ali então ele chega naquele lugar, ele prepara ali um altar, mas antes o seu filho então faz uma pergunta bastante complicada, bastante difícil de responder. Meu pai, e ele respondeu: eis-me aqui, meu filho. Perguntou-lhe Isaque: eis o fogo e a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto? Então aquele pai respondeu: Deus proverá para si, meu filho, o cordeiro para o holocausto. E seguiam ambos juntos. Deus proverá para si. Ele tinha essa certeza que Deus ia prover um cordeiro para o holocausto. Então eles chegam, aí sim, eles chegam ali naquele local que Deus havia lhe designado, e ali então ele edificou um altar, e sobre aquele altar ele dispôs a lenha, amarrou ali o seu filho Isaque e o deitou no altar em cima daquela lenha, e depois ele toma o cutelo e estende a mão para imolar o filho. Ele ia imolar o filho como sacrifício a Deus. Mas no versículo 12 diz: então lhe disse: não estenda a mão sobre o rapaz. Um anjo, versículo 11, vamos voltar aqui no versículo 11. Mas do céu lhe bradou o anjo do Senhor: Abraão, Abraão. E ele respondeu: eis-me aqui. Aí sim o anjo disse: não estendas a mão sobre o rapaz e nada lhe faças, pois agora sei que temes a Deus, porquanto não me negaste o filho, o teu único filho. E em terceiro lugar, então, irmãos, aqui no versículo 13: tendo Abraão erguido os olhos, viu atrás de si um carneiro preso pelos chifres entre os arbustos. Tomou Abraão o carneiro e ofereceu um holocausto em lugar de seu filho. Deus proveu. Deus colocou ali um carneiro preso pelo chifre entre os arbustos para que Abraão pudesse sacrificá-lo em lugar de Isaque. Deus é maravilhoso, meus irmãos. Deus é o Deus Todo-Poderoso, mas o Deus que não desampara, o Deus que não deixa o coração triste, mas aquele Deus que faz com que o coração se alegre, faz com que o coração do homem volte para casa alegre. E Abraão então ofereceu aquele carneiro que é a representação típica do Senhor Jesus Cristo. Eu quero deixar bastante claro para os irmãos neste versículo 13 que este carneiro preso pelos chifres, o qual Abraão ofereceu em holocausto, ele
figurava, ele era a figura do Senhor Jesus Cristo. Deus também permitiu o sacrifício do seu único Filho, o Senhor Jesus Cristo. E Jesus Cristo, assim como esse carneiro que estava aqui preso pelos chifres, Abraão precisou olhar, tendo aqui erguido os olhos, viu atrás de si. Por quê? Porque o carneiro estava quieto. O carneiro não estava fazendo barulho. E ele então, Abraão, erguendo os olhos, viu atrás de si um carneiro preso, tomou Abraão o carneiro e ofereceu em lugar de seu filho. Deus também ofereceu o seu filho como um cordeiro, como um carneiro em nosso lugar. Deus sacrificou o seu filho por minha causa, por sua causa. Porque quem deveria ir para aquela cruz não era o seu filho Jesus Cristo, mas era eu, era você. Nós que erramos. Jesus Cristo não tem pecado. Jesus Cristo não pecou e jamais vai pecar. Ele está vivo. Mas esse carneiro representa hoje, nesses dias que nós comemoramos o dia da Páscoa, este carneiro representa o Senhor Jesus Cristo morrendo no lugar de Isaque. Este carneiro que estava quieto, como eu disse, assim também como Jesus estava quieto, ficou quietinho. Lá em Isaías, no capítulo 53, versículo 7, diz que ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a sua boca, como cordeiro foi levado ao matadouro e como ovelha muda perante os seus tosquiadores. Ele não abriu a boca. Jesus carregou aquela cruz, mas não disse nenhum impropério. Jesus levou aquela cruz sem reclamar. Jesus foi pregado naquela cruz sem reclamar. Não, eu irei até a cruz, eu morrerei naquela cruz, porque eu quero salvar aqueles que são do meu Pai. Jesus Cristo, lá em o apóstolo Paulo, em 1 Coríntios capítulo 5, versículo 7b, diz que Jesus Cristo é o nosso Cordeiro Pascal que foi imolado. Paulo diz assim: pois também Cristo, o nosso Cordeiro Pascal, foi imolado, como esse carneiro que estava aqui, enroscado, aqui, preso pelos chifres aqui nos arbustos. Meus irmãos, antigamente, antes de nós aceitarmos o Senhor Jesus Cristo, antes de nós termos Jesus como nosso Salvador, nós éramos inimigos de Deus. Mas a partir do momento que Jesus morreu e ressuscitou, Ele nos reconciliou com Deus. E nós tornamos amigos de Deus. Nós tornamos filhos de Deus. Antes nós éramos apenas criaturas de Deus. Mas depois que Jesus Cristo morreu e ressuscitou, nós passamos a ser reconciliados com Deus e passamos a ser chamados de filhos de Deus. Em Romanos 5,10 o apóstolo Paulo escreve o seguinte: porque se nós, quando inimigos, fomos reconciliados com Deus, mediante a morte de seu Filho, muito mais, já estando reconciliados, seremos salvos pela sua vida. Porque Jesus está vivo. Jesus está vivo. E eu quero dizer para os irmãos que Ele está assentado à direita do Pai, intercedendo por mim e por você como nosso advogado. O apóstolo João escreve isso lá uma de suas cartas, na primeira carta
que ele escreveu. Pense comigo, meus irmãos. O túmulo de Maomé está lá sendo visitado, porque lá foi sepultado um líder religioso, o Maomé. O túmulo de Buda, do budismo, está lá também sendo visitado, porque lá foi sepultado um líder religioso. Mas o que nos alegra o coração, o que nos traz esperança, é que o túmulo de Jesus está vazio. Aquelas mulheres chegaram lá de madrugada e viram somente os lençóis. Saíram correndo, avisaram o apóstolo Pedro, avisaram João, e eles foram lá também e olharam dentro, entraram, o apóstolo Pedro até chegou primeiro lá, entrou dentro do túmulo e não tinha ninguém. Naquele tempo não costumava fazer covas, buraco para colocar o morto, mas era um tipo de uma gruta, colocava ali, cobria, mas estava só os lençóis. Um dos lençóis estava dobrado. O túmulo de Jesus está vazio. Lá no túmulo de Maomé, no túmulo de Buda, tem os ossos deles. Mas no túmulo de Jesus não tem osso algum, porque Jesus saiu. Aquela pedra foi retirada da porta do túmulo. E Jesus ressuscitou, Jesus está vivo. Como eu disse que Ele está sentado à direita do Pai, intercedendo por nós, e está como nosso advogado. O túmulo de Jesus está vazio porque 3 dias depois, que é hoje, no primeiro dia da semana, Ele ressuscitou. Jesus não é um líder religioso, mas é o Filho de Deus, que pagou o preço do meu resgate e do seu resgate. Ele nos resgatou do pecado, nos deu uma vida eterna. Um dia você e eu iremos vê-lo face a face, e uma coisa que nos alegra é que nós vamos viver junto com Ele para todo o sempre lá no céu. Para nós encerrarmos, eu quero dizer para todos vocês: Jesus está vivo, aleluia, glória a Deus. Ele ressuscitou, Ele saiu do túmulo. Aqueles anjos que estavam ali, perto das mulheres, eles perguntaram para aquelas mulheres: por que vocês estão buscando o que está vivo dentre os mortos? Ele já ressuscitou. Diz para os apóstolos que Ele vai encontrar com eles lá. Ele ressurgiu dentre os mortos como as primícias da ressurreição. E por isso nós temos acesso ao céu. Por quê? Porque Jesus venceu a morte. Ele venceu a morte por mim e venceu a morte por você. Hoje nós podemos até morrer. Faz o funeral, ou nessa pandemia nem funeral não faz. Mas um dia nós podemos ter a certeza que estaremos junto com Jesus. Por quê? Porque Ele ressuscitou. E a palavra de Deus nos garante que Ele nos ressuscitará também. Graças a Deus por isso. Deus abençoe a sua vida. Deus abençoe a sua família. Acolha no seu coração esta palavra de esperança. Jesus está vivo. Ele ressuscitou. E hoje não é dia do coelhinho da Páscoa. Hoje não é o dia de comemorar nada disso.
nem de ficar comendo ovo de Páscoa, gastando dinheiro à toa com isso. Mas hoje é o dia que nós lembramos da morte e no terceiro dia Jesus ressuscitou. Hoje nós lembramos a ressurreição, o ressurgimento de Jesus naquele túmulo para dar a todos nós a salvação eterna, para que um dia também nós possamos estar junto com Ele. Graças a Deus por isso. Deus te abençoe. Em nome de Jesus.